7 técnicas para você criar uma linha editorial nos seus stories. Os stories é uma ferramenta poderosa para você aumentar o engajamento da sua audiência e ganhar mais seguidores. Hoje eu vou te passar 7 técnicas para você conseguir fazer isso de maneira profissional e aumentar o engajamento seu ou da sua marca. Então fica comigo até o final desse vídeo, você vai aprender como usar os stories da maneira correta. Olá, tudo bem? Eu me chamo Danilo Albino e estamos novamente aqui nessa caminhada, nesse constante aprendizado sobre o marketing digital. Hoje eu vou falar de um assunto extremamente importante, mas eu queria já te avisar que eu vou estar passando com slide e se você quiser acesso a esse slide para você consultar durante o dia, para você dar aquela revisada, você comenta aqui abaixo nesse vídeo, eu quero que eu pessoalmente vou te enviar o PDF da aula para você consultar durante aí os seus dias. E isso vai te ajudar bastante a você construir uma linha editorial para os seus stories. E também eu quero te pedir para você se inscrever no canal, para você ficar por dentro das novidades que serão colocadas aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso conteúdo de hoje, 7 técnicas para você criar uma linha editorial para os seus stories. Então vamos lá, técnica número 1, crie um cronograma diário, tá? Eu sei que é difícil a gente manter um cronograma, nem todo mundo é organizado, né? Coloca todo ali o horário certinho, mas o cronograma é extremamente importante porque acontecem imprevistos durante o dia. Às vezes é um engarrafamento, é um trânsito que você não contava e aquele conteúdo ficou sem postar. Então você se programando, você consegue primeiro criar os seus conteúdos em lote, né? Você consegue parar e dar atenção para fazer aquilo de maneira mais rápida e talvez fazer até a semana inteira. Então eu coloquei alguns horários aqui, né? 9 horas abertura de caixinha, você pode começar o dia ali abrindo caixinha. Às 11 horas você pode fazer uma sequência daquelas respostas que você abriu às 9 horas, né? Temos também a sequência pré-fabricada que eu vou falar logo em seguida. Bastidores, compartilhar o seu dia, então você pode dividir isso e claro, sempre colocando durante o seu dia a dia, né? Durante o seu conteúdo, não se prenda a esse horário que eu coloquei aqui, monte o seu que fique mais interessante para você. E por que você precisa de um cronograma? Primeiro, porque os seus seguidores gostam de rotina. As pessoas gostam de saber que tal horário vai acontecer determinada coisa, tal horário você vai postar um conteúdo. Se toda vez as pessoas quiserem tirar dúvidas com você, mas você sabe que elas sabem que você abre as caixinhas às 9 horas da manhã, elas irão lá comentar, elas vão ver o que você está postando. Então, as pessoas gostam dessa rotina, de acompanhar isso. O cronograma ele vai te ajudar também a você se organizar em dias mais corridos, né? Às vezes todo mundo tem imprevistos e se você já tem isso programado, você não deixa aquele conteúdo sem postar. E é mais fácil também você postar conteúdos quando você sabe como você deve criar. A gente sabe que nem toda hora a gente tem uma ideia legal, algo interessante. Então, você sabendo que às 16 horas você tem que fazer um bastidor, se você estiver ali numa reunião, numa produção, você consegue fazer um conteúdo naquele momento. Então, monte um cronograma para você dentro do seu horário, dentro da sua agenda e procure seguir isso, porque você vai ver que a sua audiência vai querer te acompanhar mais e seu engajamento vai aumentar mais. Então, passo número 1, crie um cronograma diário, tá? Passo número 2, use as sequências pré-fabricadas. O que são as sequências pré-fabricadas? Basicamente você usar um conteúdo que você já falou antes, pode ser um vídeo, pode ser um artigo, você pega aquilo, coloca em um texto menor para ficar mais fácil para as pessoas lerem e usa isso também nos stories. Você vai estar trazendo outra linha, outro conteúdo para essa linha editorial e uma vez ou outra que você tiver sem ideia, você pode repostar isso. Não tem problema você usar conteúdo que você já postou antes. E o ideal para você usar a sequência pré-fabricada é você usar um template diferente. Porque o ideal é você chamar a atenção. Então, se você tem lá posts, né, do dia a dia, né, um story, uma caixinha, quando vem um template diferente, isso chama a atenção das pessoas, tá? Então, você pode separar no documento, como eu coloquei aqui, aquilo que você escreve e jogar no seu template. É uma tarefa que você pode terceirizar também, seja para um redator ou para um designer. Você pode passar um vídeo seu e ele extrair desse vídeo textos para você usar nos stories, né? E o ideal é também que as sequências pré-fabricadas elas estejam dentro da sua linha editorial. Quanto mais fiel você for à sua linha editorial, melhor vai ser para a sua audiência. A técnica número 3, compartilhe os bastidores do seu dia. As pessoas elas se interessam pelo que você está fazendo, se interessam por aquilo que está ligado à sua profissão.
Então é uma maneira de você trazer um conteúdo para sua linha editorial e de forma muito natural. Então se você estiver ali numa reunião, estiver num bate-papo, algo que seja interessante ali dentro do seu negócio, do seu dia a dia, compartilhe isso também nos stories. E eu coloquei aqui também, né? As pessoas elas têm curiosidade sobre a sua vida e as tarefas relacionadas ao seu negócio. Então isso é interessante, isso traz mais conexão para quem te acompanha ali da tela do celular, saber o que você faz durante o dia, como são as suas atividades. Então é um conteúdo extremamente importante para os seus stories também, tá? Como eu coloquei aqui, os bastidores eles te aproximam das pessoas, tá? Então isso é extremamente importante para você incluir também na sua linha editorial. Técnica número 4, essa é extremamente importante para você fazer com que as pessoas, o seu conteúdo, ele espalhe. É justamente você criar conteúdos que sejam compartilháveis. Então tudo aquilo que você possa postar, que as pessoas têm mais facilidade de compartilhar, é ideal. Então eu coloquei aqui, ó, use e abuse de listas, tutoriais, passo a passo, porque isso as pessoas tendem a querer salvar, tirar print para consultar depois. Então você pode usar 3 técnicas para fazer determinada coisa, 3 passos para alcançar determinado resultado, e isso as pessoas vão compartilhar, elas vão salvar, e com certeza isso vai aumentar o engajamento no seu perfil, porque isso vai dar mais tempo de tela para a ferramenta. Eu vou explicar isso daqui a pouco, quanto tempo de tela é importante para o seu perfil alcançar novas contas, né? Faça CTAs lembrando as pessoas para tomarem ação pelo seu conteúdo, né? Steve Jobs já dizia, as pessoas elas não sabem o que querem, então você precisa dizer para elas. Então faça CTAs, olha, comente aqui, envie para o seu amigo, porque quando você enviar, a pessoa vai realmente lembrar de uma pessoa que ela vai enviar aquele conteúdo. Então faça CTAs nos conteúdos dos seus stories também. Técnica número 5, crie enquetes inteligentes. As enquetes elas são uma ferramenta muito importante para a gente aumentar o engajamento com as pessoas, só que às vezes as pessoas elas criam uma enquete e da mesma forma que ela pode te ajudar, ela pode te prejudicar também, porque se você faz uma enquete e ninguém responde, a própria ferramenta entende que aquilo não foi uma boa enquete. Então sempre faça enquetes que as pessoas vão de uma maneira ou outra responder uma daquelas opções. Eu coloquei aqui uma opção mesmo, de uma enquete que eu fiz, né? Hoje eu quero te apresentar o gatilho mental da reciprocidade. Você já ouviu falar sobre esse gatilho? Então tem já ouvi ou ainda não. Então eu consigo fazer com que tanto os dois, quem já ouviu e quem não ouviu, votem. Eu vejo gente falando assim, olha, você gosta de gato ou você gosta de cachorro? E se o cara gosta de papagaio? Se ele não gosta de nenhum dos dois? Então a pessoa não vai votar. Então sempre crie enquetes pensando nos dois extremos, nos dois tipos de pessoas que eles podem votar, tá? Para você conseguir um engajamento maior nas suas enquetes, que com certeza isso também vai ajudar o seu perfil a ter mais engajamento nos stories. E eu coloquei aqui, né? As enquetes são ferramentas poderosas para aumentar o engajamento. Todo mundo gosta de votar, todo mundo gosta de interagir. Então o ideal também é que depois dessas enquetes, você trabalhe os resultados delas. Então, se você faz uma enquete sobre determinado conteúdo, depois você vai no story, fala daquilo novamente, com mais profundidade. Se você viu que aquela enquete teve muita votação, você volta naquele assunto, porque é um assunto que a sua audiência tem interesse. Então, as enquetes são poderosas, mas você deve usar. Eu coloquei aqui também alguns pontos importantes das enquetes, né? Elas devem estar relacionadas ao seu nicho de preferência, tá? E então, é uma forma de você também colocar uma outra linha editorial nos seus stories. Técnica número 6. Faça CTAs para o seu inbox. Toda vez que você pede para a pessoa fazer algo e ela compartilha, ela comenta com você, ela fala algo no seu inbox, o que a ferramenta entende com isso? O objetivo do Instagram é cada vez fazer com que as pessoas fiquem mais tempo no aplicativo. Então se ele percebe que toda vez que você faz um story, as pessoas seguram com o dedo ali para ficar mais tempo lendo o que você compartilhou, elas compartilham com outras pessoas, enviam para amigos e elas comentam, ela vai para o direct, digita e ela fica mais tempo com você naquele conteúdo, a ferramenta entende que seu conteúdo está cooperando para o Instagram. Então naturalmente ele vai entregar seu conteúdo para mais pessoas, porque ele quer que mais pessoas passem mais tempo no Instagram. Então faça CTA, sempre tente mandar a pessoa por seu direct, me envie sua opinião no direct, o que você gostaria de ver por aqui, e as pessoas compartilhando, passando mais tempo no aplicativo, seu perfil começa a ser mais relevante e ser mais entregue para as pessoas. Então, e essa técnica é extremamente importante, e quando você vai começar a aplicar, você vai perceber que o número de visualizações do seu story vai começar a aumentar. Então, essa é a técnica número 6. E por último, e talvez a mais importante daqui, seja contar uma história.
Os stories justamente é isso, é você contar histórias do dia a dia, você compartilhar o dia a dia. Então, eu mesmo sei disso por prova viva, porque toda vez que eu compartilho uma história no meu story, eu consigo ter um engajamento altíssimo. As pessoas compartilham, as pessoas interagem, as pessoas riem comigo. Então, eu coloquei um exemplo de uma história que eu fiz aqui. Eu fui lavar o meu carro um dia, e eu percebi que ali eu poderia fazer um conteúdo naquela história. Então eu fiz um gancho que eu estava lavando o carro e emendei alguns stories na frente contando uma história de algo de uma superação minha, de algo que eu conquistei. E o engajamento naquele dia foi altíssimo, teve muita gente que compartilhou, teve muita gente que comentou comigo. E naquele dia eu tive um recorde de visualizações no meu story. Então, conte histórias sempre que puder, conte uma história nova. Pode ser uma história de superação, pode ser uma história engraçada. Então, faça isso. As pessoas, elas se movem por histórias. Você assiste um filme, você vê uma série, tudo você vê por causa da história. Então, naturalmente, se você faz isso no Instagram, as pessoas vão te acompanhar mais, elas vão cada vez ser mais seus fãs. Então, conte uma história nova sempre que puder. Essas são as 7 técnicas que eu passei aqui, que com certeza vão ajudar você a criar essa linha editorial nos stories, tá bom? Lembrando que para criar a linha editorial no perfil, no feed, é diferente. Existem outras técnicas que a gente pode usar. Eu vou compartilhar, vou falar desse assunto aqui também, mas esse foi o conteúdo de hoje. Então, se você quiser ter acesso a esse slide que você viu aqui, você comenta que eu vou pessoalmente te enviar, tá? E se você quiser comentar também uma dúvida, uma crítica ou uma sugestão, sinta-se à vontade, tá bom? O intuito aqui é cada vez melhorar esse conteúdo para que você tenha mais resultado. Então, muito obrigado pela sua audiência, espero que faça sentido para você esse material e eu te aguardo nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.